Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao quarto episódio do pré-aquecimento da nossa jornada do colorista confiante. Caso você ainda não me conheça, eu sou Renata Goulart e eu ajudo você que é cabeleireiro, aquele cabeleireiro que ainda se sente um pouco inseguro em relação à colorimetria, a você que é auxiliar de cabeleireiro e pretende se tornar um colorista profissional. Então, eu ajudo você a se tornar um colorista, né? A se tornar uma referência como colorista, beleza? E eu escolhi um tema super bacana para nossa live desse quarto episódio, desse nosso pré-aquecimento da jornada do colorista confiante, beleza? E o tema de hoje brincadeira de criança pode te levar a evoluir na carreira como colorista. Não estou entendendo muito bem o que você quer dizer. Não é aquela musiquinha, né? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. É mais ou menos isso aí, tá? Então vamos lá. Brincadeira de criança pode sim te levar a se tornar um profissional colorista mais confiante, né? Que entende muito bem do que ele está fazendo. Por quê? Criança não brinca com cor? A mesma coisa é a nossa função como colorista. Nós também brincamos com cor, nós também trabalhamos, né, o tempo todo aí com cores. Então vamos lá. Muitos coloristas, né, muitos cabeleireiros, eles geralmente, o que acontece? Deixa eu dar uma conferida aqui, né, no tópico, que eu fui separando por tópicos hoje a nossa live. Tá, muitos coloristas, o que acontece? Eles têm uma certa dificuldade de entender a estrela de Oswald, ou seja, aquela estrela de colorimetria que nós profissionais coloristas utilizamos no nosso dia a dia. E a maioria das pessoas, né, que pretendem seguir essa carreira como colorista, às vezes se sente um pouquinho inseguro, acha que a estrela é um pouco complicada de se entender, sente um pouco de dificuldade, fala, poxa vida, olha, a estrela é difícil demais entender isso aí, é muita informação numa coisinha pequena, assim, né, que tem poucas cores ali e que eu tenho que entender todo o procedimento de colorimetria mediante, né, tendo aí um respaldo dessa estrela. Então eu sinto uma certa dificuldade, eu não consigo entender muito bem, né, essa estrela. E isso na realidade é uma grande barreira. Por quê? Porque ela te impede de criar novas cores, ela te impede de evoluir na carreira como colorista, faz com que você crie cores erradas para o cabelo da sua cliente, faz com que você manche o cabelo da sua cliente, que crie borrões, que crie cor irregular, que às vezes ao invés de você entregar um resultado de cor que a sua cliente estava ali naquela expectativa, em busca daquela cor, o que acontece? Você vai entregar às vezes um resultado de cor totalmente diferente daquilo que você realmente estava planejando ou esperando, por conta de não ter um conhecimento mais aprofundado da própria estrela de cor. Então, você fica o quê? Limitado, né, para construir uma cor, para dar uma matiz para o cabelo da sua cliente, para fazer uma neutralização, né, do fundo de clareamento. Você às vezes se sente mesmo, né, literalmente você vai errar na nuance de reflexo ali a cliente bota o dedo na cartela, quer uma cor e você erra a cor, porque você não sabe na estrela de cor qual é, né, a cor mais apropriada que você tem que aplicar para chegar no resultado daquela cor que ela colocou o dedinho na cartela. Porque como colorista você tem que entender que não é a cor que está na cartela que você vai aplicar. Você vai aplicar a cor que a estrela de cor vai te dar um direcionamento para você chegar naquele resultado que está ali na cartela que a cliente pediu. Na realidade é dessa forma.
Então você vai errar sempre a neutralização do fundo de clareamento, você nunca vai conseguir dar uma matiz para o cabelo da sua cliente, você nunca vai sobrepor um fundo de clareamento como deveria, o fundo de clareamento sempre vai estar se destacando, não vai ter neutralização, sobreposição desse fundo. Você não vai entender, né, de que maneira você pode fazer, né, uma nova cor para o cabelo da cliente quando ela já tem cor cosmética, porque você sempre vai estar em dúvida se aquela cor que está ali, né, cosmética que já existe, aquela emissão de reflexo que já existe ali, se ela está, né, compatível ou não com a nuance de reflexo que você está pretendendo aplicar. Então isso é um grande problema para que você tenha uma evolução na carreira, né, como colorista. Ao contrário, né, pelo contrário, quando você é um profissional que entende a estrela de cor, né, você não desgasta a fibra do cabelo da cliente. Por que não desgasta? O que tem a ver esse desgaste, essa degradação da fibra capilar com a estrela? Imagina que você vai fazer uma coloração e que você erra na hora de... Você pega a estrela e você acha que você tem que aplicar uma nuance de reflexo com uma cor acinzentada. E quando você aplica, aquele cabelo revela uma cor totalmente diferente do que você estava esperando. E aí o que acontece? Para corrigir isso, esse erro, você vai lá e aplica outra nuance da estrela. E nem sempre aquela nuance da estrela que você escolheu para aplicar, para tentar corrigir aquele seu pequeno, né, equívoco, ou talvez até grande equívoco, vamos dizer assim, o que acontece? Você vai cometendo um erro sucessivamente, assim, um após o outro, e isso vai degradando a fibra capilar. Você pode derrubar um cabelo no chão, comprometer a integridade, a saúde da fibra capilar, tá? Então, assim, ao tentar corrigir uma nuance, você vai cometendo uma sucessão de erros, e isso aí é ruim. Então, a partir do momento que você tem domínio da estrela, que você conhece a estrela, você vai aprender a dar uma matiz com perfeição, você vai aprender a dar aí uma neutralização para um fundo de clareamento que está indesejável. Você vai aprender a reforçar, intensificar um fundo de clareamento mediante o direcionamento que a estrela vai te dar. Você vai conseguir entender melhor sobre as compatibilidades de reflexo, né? E com isso você não vai danificar a fibra capilar, você não vai entregar um resultado de cor que não tenha equalização de cor, que não seja um cabelo que apresente, né, uma nuance de reflexo que atenda às expectativas da sua cliente e também as suas, né, enquanto colorista, enquanto profissional, né? Então, o que acontece? Você passa a entender de que maneira a estrela foi construída, você começa a fazer aquele raciocínio e começa a compreender até as funções da estrela, né? Com isso você vai começando a ter todo um direcionamento, porque a estrela não é só uma estrelinha colorida. Você, como aspirante a colorista, você aí que é aquele colorista que já também atua no mercado há alguns anos, mas talvez ainda se sente, né, um pouquinho em dúvida com relação à estrela, você tem que entender que ela tem funções diversas, não é uma ou duas funções. Cada nuance de reflexo daquela ali, que está na estrela, tem um papel importante, né? A gente precisa entender por que existem as nuances, né? As cores frias, as cores quentes. Então, a estrela ela te dá todo um direcionamento para o seu trabalho como colorista, tá? Então, vamos lá. Vamos adiante aqui. Com isso também você vai conseguir saber, né, executar com maestria mesmo todos os tipos de serviço, tanto para fazer coloring, que é você colocar cor num cabelo, quanto para você às vezes entender de que maneira qual é a nuance mais apropriada da estrela, para que você faça uma neutralização de um fundo de clareamento, de uma mecha, né, de uma descoloração parcial, de uma decapagem. Então a estrela ela vai te dando caminhos, né? Esse é um dos papéis, né, mais importantes da nossa estrela de cor. E outra coisa, né, também que é bem importante eu ressaltar, né?
Dessa forma também você não vai mais sair manchando o cabelo da mulherada, né? Porque, diga-se de passagem, a gente vê bastante cabelo bem manchado na cabeça das mulheres por aí. E muito provavelmente isso acontece em função do profissional não ter um conhecimento, né, mais aprofundado dos fundamentos da estrela de colorimetria. Então isso é muito importante, porque ela vai ser sempre a sua aliada. É por isso que eu vejo às vezes muitos profissionais que pegam ali um cabelo que o cliente pede um louro e sai de cabelo verde, né? Bem marciana mesmo, né? Então, isso é algo, né, muito simples de ser resolvido. Ah, não, imagina! Como assim você falar pra mim que isso é algo muito simples de ser resolvido? Entender estrela, pra mim é um bicho de 7 cabeças. Muita calma nessa hora, é um passo de cada vez. Se fosse assim, eu, né, não teria entendido a estrela de colorimetria, o outro profissional que você conhece, talvez aquele colorista que você auxilia, também não teria, né, entendido bastante aí sobre a estrela. Porque é assim que a gente cria cores, né, baseado na nossa aliada, que é a estrela de cor. Então, de que maneira? Por que eu estou dizendo que isso é muito simples, né, de ser resolvido, tá? Existe uma brincadeira de criança, tá? E aí entra aquela questão que eu falei do nosso tema da live de hoje, que te leva sim a descobrir, né, quais são as cores da estrela, por que você consegue, né, criar novas cores, entender todo o princípio que existe naquela estrela. E quem descobriu a estrela, né, que eles até rotulam como se fosse a estrela de Oswald, mas existem literaturas que dizem que não foi Oswald que fez essa descoberta, então eu prefiro nomeá-la como estrela de colorimetria. Mas eu sei que muitos de vocês, né, coloristas, talvez você também conheça a estrela como estrela de Oswald. Não tem nada de errado com isso não, você pode chamar ela do nome que você achar melhor, tá? Eu, como gosto de pegar a fonte mesmo, como eu sei que já li em algumas outras, né, livros sobre colorimetria, eu estudo muito sobre isso, por isso eu sou uma colorimetrista, então eu já cheguei a verificar aí que em algumas literaturas mencionam que não foi Oswald, mas dito pelo não dito, você dê o nome a ela do que melhor lhe convier, tá? Então diz o seguinte, essa brincadeira de criança, né? E eu tenho certeza que muito provavelmente você já fez essa brincadeira lá nos primórdios da sua infância, tá? Se você puxar na sua memória, principalmente quando você estava lá no jardim de infância, quando você entrou na escola, é brincar com tinta guache, tá? Quando você brinca com tinta guache, você começa o quê? A descobrir cores. Você começa a criar e recriar novas cores. E é exatamente esse, né, o meio que eu tenho para te explicar, que é uma forma muito simples de se entender a estrela. Quando você começa, né, a fazer essa mistura com as tintas guache, você vai descobrir que a estrela de fato não é nenhum bicho-papão, que a estrela não é nada tão difícil assim de ser assimilado, de ser compreendido e aplicado na prática ali do dia a dia do colorista. Você vai começar a entender que quando, né, você decidiu, né, você nem imaginava ali, quando você estava lá na escola, no seu jardim de infância, que aquela brincadeira de misturar as tintas guache ia te levar lá no futuro a entender uma estrela de colorimetria que muitos profissionais julgam como muito complexa, como sendo algo muito complicado, difícil de ser entendido, mas não é. A estrela de colorimetria, se você estudar ela dessa forma, com essa brincadeira mesmo, você vai conseguir entender muito facilmente, tá? E vai tirar todas as suas dúvidas, né? Então, se você tem dúvidas de como a estrela foi construída, de como foi, né, criada todas aquelas cores que tem ali, use a tinta guache. Você vai conseguir, né, por meio dessas misturas, entender como foi que surgiram as cores que estão na estrela. Inclusive, se você quiser, eu posso deixar um link aqui. Eu fiz um vídeo brincando com tintas guache e montei, né, a estrela, quase que um círculo cromático. E é a mesma coisa que eu estou sugerindo para você. Porque às vezes tem colorista que fala assim, nossa,
A estrela, para mim, já é algo muito complexo, já é algo muito surreal, difícil de ser assimilado, de ser aplicado na minha prática ali, principalmente a hora que a minha cliente já está na cadeira, eu bato o olho no cabelo e fico sempre em dúvida. Eu não sei que cor da nuance que eu tenho que usar para aplicar no cabelo dela para atingir, né, o resultado que ela me pediu. E o que eu digo para você? Eu digo que por meio dessas brincadeiras com tinta guache, você pode descobrir até como criar o círculo cromático, entender sobre profundidade de cor, entender sobre, né, cores mais quentes, cores mais frias. Você vai descobrir todo um universo que existe, né, por trás toda essa questão, né, da estrela. E vai entender, né, que montar esse círculo, você vai conseguir às vezes até montar esse círculo cromático até completo, mais aprofundado do que aquele que você já viu aí, né, na sua apostila do primeiro curso de colorimetria basicão que você fez anos atrás, ou para você que está iniciando agora. Para quem é meu aluno do Desvendando a Colorimetria, a mesma coisa, né? Se você é um colorista que ainda está lá no esmeralda, mas pretende se tornar um colorista diamante, você tem que se atentar a isso. Se tiver algum diamante por aí, gente, acena, tá? E se você também é um colorista ainda lá esmeralda ou safira, não tem problema não, eu tenho certeza que você vai conseguir se tornar um colorista diamante ainda, beleza? Então, eu vou deixar o link aí para vocês, tá? Aqui para que você possa conseguir aí entender um pouquinho mais. Isso vai te ajudar um pouquinho sobre de que maneira essas cores que existem ali na estrela foram criadas, tá? Partindo de que princípio elas foram criadas. Agora, ministrando cursos, né, de colorimetria, eu já tive, vou te dar aqui alguns exemplos, eu já tive uma aluna que eu me lembro muito bem, né, porque eu ministrei cursos presenciais por mais de 10 anos, se não me engano 12 anos ao total. Depois eu parei um pouco e comecei a investir agora nessa nova jornada de cursos online. E nos cursos presenciais eu me lembro que eu tive uma aluna que fez um curso de 3 dias e quando ela chegou para fazer esse curso, ela virou e falou, ela perguntava sempre para mim: Renata, eu tenho uma cliente, o cabelo da minha cliente, ela sempre me pede que quer uma tonalidade de castanho. Eu aplico o castanho no cabelo dela, mas sempre o cabelo fica vermelho e ela não quer vermelho, ela quer um castanho igualzinho da cartela. Por que eu não consigo fazer essa cor para ela? E aí eu comecei a fazer, né, todo um questionamento e eu vi que ela sabia bem identificar fundo de clareamento, ela não tinha dúvida com relação a isso. Então o problema não estava ali. O problema estava na estrela, ela não sabia entender. E olha que já tinha um bom tempo que ela trabalhava como colorista, mas ainda tinha dúvida. Isso é muito comum, é corriqueiro de se acontecer, né? Eu já encontrei durante, né, todo esse tempo como colorimetrista, como colorista também, muitos profissionais que têm dúvida e não tem nada de errado em você ter dúvida. Isso é bom porque te leva a questionar mais. E o que aconteceu com essa minha aluna? Ela tinha essa dúvida, eu detectei que o problema, a falha estava em não conhecer, né, a fundo as nuances de reflexo, a estrela de colorimetria mesmo, e eu fiz todo esse exercício com as tintas guache com ela, até que ela mesma por si só descobriu que o problema estava na falta de escolher ali na estrela de colorimetria uma nuance de reflexo que neutralizasse o fundo de clareamento que era ali vermelho, que ela já sabia que era um fundo de clareamento vermelho. Foi a primeira coisa que ela me falou. Porém, ela tinha essa dificuldade de saber qual era a nuance de reflexo mais apropriada para fazer essa neutralização do fundo, e estava ali na estrela. Só que alguém incutiu na cabeça dela tempos atrás que para fazer uma nuance fiel da cartela número 5, ela tinha que aplicar o 5.1. E aí o que ela fazia? Vivia revelando aquele fundo avermelhado, porque não era assim. Então veja que a partir do momento que eu fiz com que eu levei essa minha aluna a construir, né, esse raciocínio, conhecer a estrela, entender, né, sobre a neutralização, né, um dos fundamentos da estrela, que é neutralizar,
né? Uma das funções dela é neutralizar um fundo de clareamento, sobrepor um fundo de clareamento. A partir de então, todos os cabelos, né, ela conseguia já fazer com resultados melhores, otimizados, porque tudo, antes ela não recorria à estrela, ela pegava a cor que estava na cartela, sabia que tinha um fundo de clareamento que estava incomodando, mas ela não sabia sobrepor, porque ela não conhecia bem as nuances, né, da estrela que ia fazer esse serviço para ela, essa entrega. Um outro exemplo foi de um outro aluno meu, que o que ele fazia, tá? Ele simplesmente, toda vez que ele ia fazer o serviço de cor, aí ele falava assim para mim: Rê, é muito difícil, eu não entendo essa questão de nuance fria, de nuance quente, é bem complexo e eu não estou entendendo muito bem, assim, a minha cliente está com uma cor que tem cinza. E às vezes quando eu quero tirar esse cinza, ela pede para mim que ela prefere uma nuance mais dourada e tudo. Eu coloco o dourado ali, só que nunca dá o resultado que ela quer. Por quê? Ele não entendia que existia o quê? Um probleminha de compatibilidade. E a estrela dá esse direcionamento. Então, a partir do momento que ele começou a fazer um exercício com essas tintas, com essa brincadeira de criança, tudo mudou. Hoje eu vejo que os cabelos que ele executa são todos bonitos. Por quê? Ele consegue entregar o resultado que ele precisa para a cliente dele com muita tranquilidade, porque hoje ele domina a estrela, ele conhece a estrela, tá? Um outro exemplo também foi de uma outra aluna, deixa eu achar aqui para ver se eu me lembro, tá? Tá lá, né? Se ela tem dúvidas, né, de como descobrir, né, essa questão da estrela e tudo, né? Ela tá lá, ela tinha 15 anos e ela não sabia, né? Falou o seguinte aqui, ó. Ai, Rê, eu não entendo muito bem essa questão também, não só da compatibilidade, o fundo de clareamento, e ela perguntava sempre a mesma coisa, essa questão do laranja. Ela falava: Rê, eu já aprendi na estrela que sempre quando o cabelo se apresenta com um fundo laranja, me ensinaram que eu tenho que aplicar o acinzentado. Só que ainda assim eu não consigo entregar a cor que a minha cliente pediu. Eu falo: mas qual é a cor que a sua cliente pediu? Aí ela falava: não, Rê, o que acontece? Eu aplico, ela me pede que ela quer uma cor que é cinza. Eu aplico cinza, mas não fica cinza. Então, o que falta para ela entender? Né? É o fundo de clareamento? Tá, ok. Então quer dizer que para eu entender a estrela, para eu fazer uma cor bonita, eu também tenho que saber fundo de clareamento? Ok, também precisa, mas como eu falei, é um passo de cada vez. Hoje nós estamos entendendo que a estrela é algo muito importante, tá? A estrela de colorimetria é algo que vai te dar o maior embasamento possível. O primeiro passo seu é entender e conhecer a estrela, para que você realmente se torne uma referência como colorista. Depois que você entender a estrela todinha, quais são as funções da estrela, isso vai ficar muito mais claro na sua mente. Vai ficar tudo muito mais simples, tá? Mas se você, né, estiver aí de repente dizendo para você mesmo assim: não, Rê, imagina, a estrela é muito complicada, ela não entra na minha cabeça não, é difícil demais, eu já tentei, você não tá entendendo, olha, eu já peguei essa estrela, eu já li ela de cabo a rabo, eu já vi que, já me ensinaram que as cores opostas, né, se neutralizam e vice-versa e tá. Se você tiver esse raciocínio, eu te digo o seguinte: a estrela tem um grau de complexidade? Pode ser. Só que se você fizer o uso dessa brincadeira que eu te falei das tintas guache, você vai entender porque que quando você mistura, né, as 3 cores primárias, você cria uma terceira cor que é totalmente o quê? Neutra. E aí você começa a entender e começa a fazer todo aquele seu raciocínio lógico, né, sobre a estrela, começa a entender, né, que nela
né? Essas misturas de cores, essas misturas que você vai criando ali com a tinta guache, vai criando outras cores, vai criando cores que talvez você não tivesse nem noção, né? Tonalidades diversas. Então a tinta guache, ela vai te dar um direcionamento. Se você não quiser fazer no papel, mistura com água. Pega um copo d'água, vai misturando uma gotinha de uma tinta com uma outra gotinha de outra cor, mistura um pouco dessa cor com a outra e assim você vai construindo novas cores. E ao mesmo tempo você vai estar fazendo o quê? Construindo o seu raciocínio sobre os fundamentos, sobre o direcionamento, né? Sobre a função da estrela, que a estrela tem para você, profissional colorista. Aplicar onde? Na prática do seu dia a dia no salão, né? Aí de repente você fala, Rê, mas com tinta guache é fácil, né? Quero ver fazer com coloração de verdade, porque uma coisa é tinta guache, outra coisa, Rê, é fazer no cabelo da minha cliente. Ainda mais que o cabelo da minha cliente já chegou com uma outra cor. A cliente chegou no meu salão com cabelo vermelho e quer ficar loira, Rê, e agora? O que eu faço? Não é assim que a cliente chega e fala para você? É assim que ela chega e fala. E aí o que você faz? A tinta guache vai te dar um direcionamento. É com a tinta guache que você vai colocar lá o vermelho e se a sua cliente não quer vermelho, ela não quer clarear o cabelo, ela só quer mudar a cor, ela quer sair do vermelho e ela quer o quê? Uma tonalidade às vezes na mesma altura de tom que seja de uma cor que não seja vermelho, que não se apresente vermelho. Então, você vai misturando essas cores com a tinta guache e você vai descobrir qual é a cor que você tem que aplicar para neutralizar aquele vermelho, para tirar aquele vermelho. Ah, mas o vermelho dela tá lá na altura do 7. É um 766, um vermelho. Exatamente. Você vai recorrer à estrela. Você vai ver lá na estrela qual é a nuance de reflexo que neutraliza essa cor vermelha da sua cliente e vai fazendo a guache e ver que resultado tem. Ah, mas a guache é como eu te falei, é muito mais fácil mesmo, né? Quero ver com coloração. Quer uma outra dica? Vai lá, pega os corretores de cor, sabe aqueles que vem lá na cartela, que tem os mixes? Então, pega eles e mistura de 2 a 2 entre si e vai ver que resultado você tem. Você também vai descobrir. Ah, mas assim ainda tá difícil, eu quero diferente. Faz as cores, mistura as cores, né? E vai aplicando no cabelo da cliente. Assim você vai descobrindo todo um universo de cores novas, vai recriando cores, não é verdade? E aí, deixa eu ver aqui uma outra dúvida que de repente, às vezes você pode estar criando aí na sua cabeça assim, né? Ai, Rê, mas eu não consigo mesmo, da verdade, a entender sobre as cores. Eu não entendo essa coisa de cor fria, cor quente. Essa coisa que tem lá na estrela, tudo divididinho. Aqui é cor fria, aqui é cor quente. Que negócio é esse? É muito complicado para minha cabeça. Não entra aqui não, na cachola. Não é assim que a gente fala? Né? Não é assim que às vezes você que é colorista, que está aí há muitos anos errando na cor do cabelo da sua cliente, às vezes você fala, caramba, essa bendita dessa estrela só me faz fazer cor errada pro cabelo da cliente. Quanto mais eu penso que eu estou acertando, mais eu erro. Às vezes a gente pensa assim. E de que forma você corrige isso? De que forma você supera esse seu obstáculo aí? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o quê? Vai criando com a tinta guache. Pega partindo de onde? Das cores primárias. Nesse vídeo que eu vou deixar o link para vocês aqui da estrela, eu construí a estrela inteira com tinta guache. E eu fui mostrando inclusive a mistura. Dá uma olhada lá para você ver isso melhor, para você estudar um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho certeza que você vai conseguir obter um resultado muito eficiente a partir disso aí. Misturando as cores, testando as cores, recriando cores secundárias, cores terciárias. Nós temos cores quaternárias. É daí que vem o círculo cromático, dessa mistura toda de cores. E é assim que você também vai descobrir. Você vai entender que aquelas que são mais luminosas, mais vibrantes, são as quentes. E pelo contrário, você também vai encontrar um caminho nas suas misturas e vai entender quais são ali na estrela as que são frias. É muito simples de você resolver essa questão, tá?
Agora, se você acha, né, que sair aplicando nuance acinzentada, né, porque todo colorista que está começando na carreira, todo auxiliar de cabeleireiro gosta muito do azul, né, que lá na nossa estrela ele representa o acinzentado. E aí, né, a nuance de reflexo acinzentado. Então, se você acha que fazer cor é só sair aplicando acinzentado para sobrepor todo tipo de fundo de clareamento que você encontrou, você vai comer, principalmente no caso das louras, né, das tonalidades de amarelo, você vai deixar muita mulher marciana por aí. Então, se você tá lá diamante, né, colorista diamante, no comecinho, tá ali observando, aprendendo tricologia ainda, e acha que lá na estrela é só sair aplicando acinzentado em todo mundo que vai dar nota 1000, né, que vai ser top 10, que vai dar bom, cuidado, não é verdade? Mas não tenha medo, tô te dando o caminho das pedras, é só você ir lá e fazer as misturas, porque aí você vai descobrir que não é dessa forma. Não é sair aplicando acinzentado em todo mundo, porque vai sair todo mundo verde, todo mundo de cabelo verde, né? A terra das mulheres verdes, as marcianas. Então, qual que é a melhor maneira de você aplicar e aprender os conhecimentos, né? De todos os fundamentos da estrela, de quais são as diretrizes da estrela, qual é o guia? Ele é um manual. Qual é a melhor maneira de você dominar, de você aprender tudo isso na estrela? A melhor maneira é fazendo essas misturas com tinta guache, conhecendo a estrela, treinando, fazendo as misturas. Aprendeu a fazer estrela? Vai lá e fala, hoje eu vou tentar fazer o círculo cromático. Hoje eu vou ir um pouquinho mais além, é um passo de cada vez, tá? Então, lá você vai entender o quê, né? Que, por sua vez, partindo daquelas cores primárias, você vai criar a secundária, você vai criar as terciárias, as quaternárias, e você vai construir um raciocínio. Você vai descobrir que, dependendo das cores que você mistura, você neutraliza. Aí você vai falar, ah, tá, então quer dizer que essa cor aqui, se eu misturo com essa outra, eu tenho uma cor neutra. É assim? Viu como é que é o caminho? Como você resolve esse problema? Então, a estrela de colorimetria não é um bicho papão, não. Às vezes você fala, ah, não, mas é muito difícil, eu estava até pensando nisso, mas eu já desisti. Não, desiste não, é fácil. Essa brincadeira de criança, de mexer com tinta guache, é simples. Você quer ver uma coisa? Minha filhinha de 5 anos, a Laura, sabe. Ela brinca com tinta guache. De repente ela vai lá, mistura. Outro dia ela falou, mamãe, o azul é primário? Eu falei, é, filha, o azul é primário. E tem 5 anos. E partindo daí, logo mais ela já vai começar a criar e entender esse raciocínio do que é uma cor secundária, do que é uma cor terciária, e você também. Então brinca com tinta guache, que você vai conseguir, né, entender melhor essa estrela, vai perder o receio, né? De fazer aí uma neutralização, de fazer de fundo de clareamento, vai perder o receio de dar uma matiz, de manchar o cabelo da sua cliente, tá? Pega, né, vou te dar um exemplo, tá? Então pega lá a estrela, né, vou te dar, na verdade, um passo a passo, para que você consiga, de fato, a partir de amanhã, mudar, né, a sua forma de entender, de enxergar a estrela de cor. Eu vou te dar um passo a passo, então você anota aí. O passo 1, você vai pegar uma estrela. Se você não tiver uma impressora na sua casa, para você ir lá, vai lá, busca lá estrela de colorimetria em branco para pintar. Vai sair um monte ali nas imagens, você clica lá, manda imprimir uma. Se você não tiver aí em casa uma impressora para você fazer essa impressão, o que você faz? Desenha ela. Desenha e aí você vai pintar com tinta guache as cores da estrela. Você vai começar pintando para treinar, porque eu tenho certeza que você vai começar a criar novas cores. E a cada nova cor que você criar, você vai entender
na prática, como aplicar isso, como aplicar esse fundamento no cabelo da sua cliente. Como não manchar mais o cabelo dela, como não deixar aquele cabelo que queria ser platinado esverdeado. Entende? Então, o primeiro passo é pegar essa estrela e pintar com as cores primárias. É a primeira coisa que eu quero que você faça. Ah, Rê, mas eu não tenho certeza de quais são as primárias. Sabe sim. Sabe sim, tá? Se não souber, dá uma assistida lá naquele meu vídeo, porque eu estou explicando muito bem o passo a passo lá. Beleza? Segundo passo, você vai misturar de 2 a 2, né? Você vai pegar uma das cores primárias e vai misturar com uma outra cor primária. E você vai criar o que então? Uma nova cor. Depois que você fizer isso, você vai ter o quê? A estrela montada. Porque a cada 2 cores primárias que você misturar entre elas, então se eu pego lá uma cor primária, misturo com uma segunda cor primária, eu vou criar uma terceira cor que vai ser uma nova cor e que está lá na estrela. Aí eu vou pegar mais uma outra cor primária e vou misturar com uma outra e vou obter uma outra cor que também está lá na estrela. E eu não quero dar, né, tudo mastigadinho não, você vai dar uma olhada lá no meu vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar da aula que eu passei para você lá. E é 100% online, gratuito, tá lá para você assistir, tá certo? Aí vamos lá, terceiro passo, eu vou querer que você faça uma divisão nessa estrela. Pode ser tanto na horizontal, tá? De preferência até na horizontal, mediante a forma que você foi colocando ali. E eu quero que, para que eu quero que você faça essa divisão? Para você separar aquela cor que é quente daquela cor que é fria na estrela. Sabe por quê? Você, ao misturar, você vai criando cores que são frias e cores que são quentes. E cada cor daquela que tem ali vai te dar um direcionamento para você sobrepor um fundo de clareamento. E aí o quarto passo, tá? Aqui, na verdade, no terceiro passo, você vai entender, né, toda essa questão que você falou, mas eu não entendo o que é cor quente, o que é cor fria. Você vai entender ali, fazendo essa divisão. Aquela cor que vibrar mais, que está ali mais acesa, pensa no sol. Pensa no sol. Aí aquela cor que está mais fria, mais atenuada, mais opaca, pensa na lua. E aí você acerta, tá bom? A outra coisa que você vai fazer, o outro passo, tá? É o quarto passo. Você vai misturar o laranja com o roxo. Que vai estar lá na sua estrela, essas duas cores. Você vai misturar o laranja e o roxo. Mas o que vai sair disso? Depois você me conta. Você vai se surpreender. É também uma das nuances de reflexo que está na estrela. Inclusive, essa cor que vai sair dessa mistura do roxo mais o laranja, ele vai te dar um direcionamento de uma cor da estrela que navega. Como assim, Rê, que navega? Que vai para o quente e vai para o frio. E a diferença é, se você pôr maior quantidade do quente nessa mistura, ela vai navegar para o quente. Se você colocar, então, tipo, se você colocar mais roxo, a cor vai navegar mais para o frio. Se você colocar mais laranja, ela vai navegar mais para o quente. Se você colocar em partes idênticas, iguais, tanto do roxo quanto do laranja, ela vai ficar num ponto que ela não é nem quente e nem fria. Depois você me conta qual vai ser essa cor, se você vai se surpreender com esse exercício. E isso vai construindo cada dia mais esse seu raciocínio de entender a estrela. E depois que você fizer esse exercício de tinta guache, com a guache, eu tenho certeza que estrela de colorimetria vai deixar de ser um problema para você. E é fácil e simples demais de ser aplicado no seu dia a dia como colorista aí dentro do salão. Porque o mesmo raciocínio, a mesma construção de cor que você fizer com guache, é a mesma coisa que você faz no salão com a cartela de cor na mão.
É uma coisa só, tá? E o quinto passo, tá? Eu quero que você misture o verde, tá? Com o vermelho. E eu tenho certeza que você vai criar uma outra cor que também tá lá na estrela. E essa cor, ela é muito importante. E sabe por que ela é importante? Porque ela diz para você que assim você está neutralizando. Então ela vai te dar um direcionamento. E é desse jeito que você também neutraliza um fundo de clareamento. Então você entende, né, como é fácil estudar a estrela, os fundamentos da estrela e aplicar ele no seu dia a dia como colorista? Ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é sua aliada. E é muito fácil você entender a estrela. É muito fácil. E o sexto passo, você vai pegar essa mistura que você fez, essa cor que saiu aí da mistura do vermelho mais o verde, e vai adicionar um pouquinho de azul. Pouco azul. E aí você vai ter uma outra cor, que é uma emissão de reflexo muito bonita e que inclusive se usa bastante no inverno. A mulherada adora essa tonalidade na época do inverno. E, inclusive, é uma das nuances de reflexo que alguns coloristas usam demais para neutralizar e criar morena iluminada. Gente, é maravilhoso esse universo da colorimetria. Quem domina e entende a estrela de colorimetria, né, a fundo, que começa a aprender ela desse jeito, vai fazer o quê? Vai achar, vai falar, caramba, não é que a estrela de colorimetria realmente não é nada daquilo que eu pensava, ela é simples demais. Ela é simples. Só que as pessoas complicam. Não tem que complicar, ela é muito fácil. Faz com tinta guache que você vai ver que esse raciocínio se torna leve, fácil para você. Porque brincando como criança, a gente acerta a cor do cabelo da nossa cliente. Então, esse foi, né, o tema da nossa live aí do quarto episódio do nosso pré-aquecimento da jornada do colorista confiante, que vai começar no dia 29 de junho, às 8h30 da noite. Então, se você realmente estiver muito interessado em participar dessa aula, serão 3 aulas, 100% online, 100% gratuita. E se você estiver realmente interessado a sair, deixar de ser um colorista, né? Aquele colorista esmeralda, que já está no caminho, tá? O esmeralda não tem nada de errado com isso, não. Eu tenho alunos que estão aqui no esmeralda, mas ele sabe que eu vou levar ele aqui, ó, no diamante. Ele vai passar pelo safira, ele vai virar rubi e depois, ó, diamante. Então, se você pretende ser um colorista diamante, se inscreve para participar dessa jornada do colorista confiante, assistir as 3 aulas que serão online 100% gratuita. Eu vou deixar o link aqui na bio. Clica lá para você se inscrever e participar dessa jornada do colorista confiante junto comigo, tá bom? Porque o que eu mais quero é fazer com que você se torne uma referência como colorista, tá bom? Um grande beijo para vocês e amanhã tem mais.